Estamos no ar com mais um Rasgando o Verbo com o Domini aqui na Alô TV e hoje eu vou entrevistar a terapeuta integrativa Maria Benatti, que vem com um assunto que eu gosto muito e quero saber do que se trata. Seja muito bem-vinda, Maria. A honra é toda minha, Domini, estar aqui diante de você, né? Depois do BBB, estar ao vivo com você é incrível. Isso faz tempo. Maria, eu fui ler neurometria aqui, desculpa. Maria, o que é neurometria com IA? Porque o assunto mente sempre me interessou desde criança, mas eu nunca vi falar de neurometria. Do que se trata? A neurometria é um exame muito antigo, usado aí pelos neurologistas, psicólogos e coordenadores, treinadores físicos, enfim. Mas hoje, com a ferramenta IA, ela otimiza o tempo em tratar transtornos, diagnosticar, na verdade, né? A neurometria, ela é um exame preventivo, diagnóstico e tem o tratamento, que a própria inteligência artificial dentro da neurometria, ela faz o PTN, que é o plano de tratamento em neurometria, que faz exatamente o quê? Ela mapeia o cérebro da pessoa, mapeia todo o corpo da pessoa através de biomarcadores, sensores, touca encefálica, que são colocados nos dedos e na cabeça para fazer toda essa questão, né? Olhar como que está a reserva funcional, como que está a variabilidade cardíaca, como está o coração, né? Até em relação ao amor também, né? Às vezes a questão do amor, Dom, a pessoa fica ali tão sofrida, tão ansiosa, que lá na neurometria vai mostrar o grau de ansiedade que essa pessoa tem. Então, resumidamente, neurometria é um exame que mapeia o cérebro e todas as funções e vê toda a parte da neuroquímica do cérebro. Então é impressionante. Você consegue medir as funções sinápticas? Você vê aonde está funcionando melhor ou não na neurometria? Exatamente isso, você falou o ponto-chave. A neurometria, o exame chama DLO, né, que é deitado, levantado e ortostático. Através da neurometria, mede-se as ondas cerebrais. Então, a gente vai olhar ali uma pessoa que tem um beta muito alto, né, e ela não consegue ficar quieto, um hiperativo, aquele que tem déficit de atenção. Então, a neurometria, a função dela é fazer essa marcação das ondas, né, do cérebro, e depois disso feito, após conferido tudo, aferido tudo, então a neurometria, as ferramentas, a IA, ela vai entender como você está e faz um plano de ação personalizado, trazendo, se você tem, por exemplo, um alfa, né, você não tem sono, tem aquela insônia sem fim, uma inquietação, não consegue relaxar, tem paciente que a gente fala, olha, você precisa relaxar, ele fala assim, me fala qualquer coisa, menos me peça para relaxar. Então, a IA, ela vai lá naquela dificuldade e traça nova sinapse. Então, o que a IA faz? Ela cria novas sinapses, exatamente, novos caminhos. Você não usa o GPS para ir para casa? Você conhece o caminho da sua casa. Mas por que a gente liga o GPS? Porque o GPS ele enxerga por cima, então ele entende como está todo o fluxo de trânsito naquele momento, ele vai mostrar onde está melhor, qual caminho seguir e vai fazer os atalhos. Então a neurometria faz isso. Ela ajuda você a criar uma nova sinapse? De que forma? Porque como que a neurometria vai entrar dentro do seu cérebro para criar esse novo caminho? É incrível, né? É assim, ela vai pegar toda a sua neurofisiologia, tá? Porque a neurofisiologia, a neuroquímica, ela vai olhar ali, por exemplo, se você tem alteração hormonal, se você tem alteração de humor, se você tem reserva funcional baixa. O que é reserva funcional? É a dispensa do nosso corpo mesmo, sabe? São as vitaminas, minerais, tudo aquilo. Se você tem alergia, intolerância à glicose, e baseado nesses neuromarcadores, ela vê toda a sua neurofisiologia e ela traça um plano criando uma nova sinapse. Suponhamos que você tenha o vício do telefone, da tela. Certo. Tem um vício em tela porque hoje é muito comum as pessoas estarem viciadas em telas. O que a IA vai fazer? Ela vai te mostrar um novo caminho. Por quê? Porque ela vai agir no sistema dopaminérgico através de músicas binaurais. Olha que coisa linda. Só que é diferente de você pegar uma binaural ali no YouTube, por exemplo, ou conectar no seu fone de ouvido, porque aquela binaural, ela talvez não esteja estimulando aquela onda específica. Que você precisa. Que você precisa, porque é a sua disfunção.
Então, a neurometria com a IA, a diferença é que a IA chega, e inclusive é lindo o exame, você, quando fizer o seu, ela fala assim, para ajudar a controlar a ansiedade, respire lentamente, relaxe braços e pernas. Gente, é incrível. E aí, o objetivo desse treino, que na verdade é a neuromodulação, né? Nós fazíamos antigamente com neurofeedback, e hoje a evolução da IA, o Dr. Nelson implementou esse exame de neurometria, ele adicionou a IA e ela faz então esse plano personalizado para você, não é alopatizado. Então. Qual o Dr. Nelson? Nosso? Não, o Dr. Nelson que criou a IA para a neurometria. Você falou de déficit de atenção, é uma coisa que está muito na moda. E é um assunto que eu preciso falar, porque eu tenho 5 filhos. E a hora que você falou de déficit de atenção, eu falei, vamos falar dessa moda. Tudo agora é TDAH. E não é, né? Muitas vezes é falta de uma chineladinha, mas não pode. Vamos dar um conselho então para essa criança diferente. Ou então uma atividade que desperte atenção. Eu conheço 3 caminhos para criar uma nova sinapse. A repetição, e é chato. PNL, né? Mas eu repeti tanto que queria ficar rica, não deu certo. Eu conheço o acesso ao subconsciente, quando você estiver despertando ele ainda está aberto. E eu conheço a repetição da mesma coisa. Quem me ensinou isso foi o Jacob Petri. Qual o caminho que a sua inteligência artificial, e eu também quero falar dela, que eu não acho que ela é tão artificial assim, qual o caminho ela entrega para o seu paciente na neurometria para que ele faça a nova estrada da sua conexão neural? Que pergunta incrível. Perfeita a sua pergunta. Parabéns. Obrigado. Olha, assim como TEA, né? Agora virou modismo falar que tem TDAH. E, de fato, se eu te contar que de cada 10 exames que eu faço, tanto de crianças, adolescentes e adultos, a maioria, de cada 10, 8 tem TDAH. Mas a neurometria, lá na IA, ela fala assim, transtorno ou déficit de atenção, no primeiro exame. Aí a gente repete o segundo exame. Aí no segundo exame, se realmente tem um TDAH, já vai dar que hiperatividade e déficit de atenção. Mas a neurociência tem nos ensinado, e eu em clínica nós temos vivenciado isso, que a nossa alimentação, nosso estilo de vida, ele influencia diretamente nesse diagnóstico. Ou seja, muitas vezes a pessoa está neuroinflamada, excesso de carboidrato, muito açúcar, muita pizza, muito sanduíche, ou seja, só carboidrato, excesso em telas, o excesso de consumo do mesmo alimento. Então, lá no exame, quando sai a conclusão do exame, vai aparecer. Pena que eu não trouxe aqui para vocês, embora tenha ali no meu celular, como sai o exame impresso. Então já sai esse diagnóstico. Na verdade, não seria eu não posso dizer diagnóstico para não ter problemas, né? Mas o paciente vai levar para o profissional. Vai sair essa análise. E, na verdade, é a avaliação mesmo, né? Aquilo que o neuropsicólogo demora de 2 a 4 meses, em alguns casos, para fazer. A inteligência artificial faz em 8 minutos. Certo. Aí esse profissional, ou neuropsicólogo, ou neurologista, ou até mesmo psiquiatra que pedir esse exame, ele vai ter esse mapeamento geral de todas essas funções. E ali vai aparecer desbiose intestinal, alterações hormonais, intolerância à glicose, consumo do mesmo alimento, e várias outras coisas, né? E vai ajudar esse profissional, então, a entender. Se eu tenho ali um paciente que aparece que ele tem consumo do mesmo alimento, e aí na anamnese, gente, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o profissional. Ela veio para auxiliar, para otimizar tempo e salvar vidas, porque quantas pessoas acabam recebendo diagnósticos errados ou diagnósticos imprecisos por conta de falta de tempo, né? E eu quero te dizer uma coisa, quando eu fui estudar neurometria, no curso nós aprendemos algo incrível que eu não sei se você, claro, você não vai saber porque esse eu não te contei, não está nas redes sociais, mas existe uma causa de morte súbita e a maior causa de morte súbita chama-se
inflamação subclínica. O que é o subclínico? É aquilo que ainda não tem clínica, que não tem sintoma, é aquilo que ainda o paciente não sente. Ele sente assim um cansaço, uma indisposição, uma vontade de ficar quieto, aí ele faz todos os exames e fala, eu fui lá, Domini, fizeram uma bateria de exames, fiz o check-up, tá tudo bem, cara, mas eu não me sinto bem, o que será? É a inflamação subclínica. E lá no exame consta o grau que está essa inflamação. E essa inflamação subclínica pode sim levar à morte súbita. Por quê? Porque diagnosticar uma inflamação ou investigar o que pode estar acontecendo e te levando a ter um subclínico demanda tempo, dinheiro, e as pessoas não estão por conta de perder tempo, né? Maria, nossa entrevista tem assunto, hein? Eu tô adorando. Das 5 causas das que você citou, todas estão ligadas ao intestino. Eu vou para um rápido intervalo comercial e o próximo bloco eu quero saber. Nós vamos rasgar o verbo sobre comida. Bora rasgar o verbo. Daqui a pouco a gente volta rasgando o verbo com o Domi hoje com a Maria Benatti aqui. Sensacional. Vamos lá. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta rasgando o verbo com o Domini hoje, conversando com a Maria Benatti. Você precisa ser médica para fazer neurometria nas pessoas? De jeito nenhum. Você é uma terapeuta integrativa. Isso, hoje eu tenho orgulho, né, de poder fazer parte da Sociedade Brasileira de Neurometria. O exame de neurometria é um exame que não precisa ser médico, você só precisa ter formação, você precisa estar ligado a alguém da saúde, ser um educador físico para ver a performance. Inclusive no time do Palmeiras, assim como muitos outros times de futebol, eles já adotaram a neurometria para aumentar a performance do jogador. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui, né, o vídeo que mostra o Palmeiras, a psicóloga, o educador físico, mostrando como melhorou a performance dos jogadores depois que eles começaram a fazer o treinamento neural, porque o exame é o DLO, mas depois vem todo um protocolo de treinamento. Nós temos ali dentro da neurometria 12 protocolos a serem cumpridos, variabilidade... Quanto tempo gasta esses 12 protocolos? Depende de cada caso, né? Normalmente são meses de tratamento. Suponhamos que você tem ali uma hiperatividade, você quer saber tudo, né? Ansiosinho, né? Inclusive, nós temos aí o lançamento agora do Curativamente, que vai falar sobre o ansiosinho, o TEA, né, o nervosinho, né? Falando sobre o sistema nervoso e os seus personagens. Você fez um paralelo com um filme, Divertidamente. Isso. Que é maravilhoso. Na verdade, o Curativamente é um lançamento que o Dr. Nelson, que é o criador da IA, né? Nós vamos agora receber o Neuroplay, que esse equipamento Neuroplay tem 37 jogos mesmo, games,
Por quê? Porque as pessoas estão viciadas em tela. Então, o que é que vai acontecer? O Dr. Nelson colocou ali no Neuroplay todas as dificuldades que nós temos: ansioso, hiperativo, déficit de atenção, sistema cognitivo, o comportamental. Então, ali, enquanto o jogador joga, a IA treina baseado nos biomarcadores e na neurofisiologia dele. Então, ela faz a tomada de decisão e o jogador pensa que está dominando, mas ele está sendo dominado porque ela está fazendo a neuromodulação. Olha que coisa incrível. Está reaprendendo. Reaprendendo, criando aquela nova sinapse. Sabe aquele trieiro da vaca que eu falo no pasto, não tem? Sim. Então, nós, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo esses trieiros no nosso cérebro. E ele vai enlarguecendo. E aí o negócio vai ficando sério. Aí e quando não vê, tem você o que abre uma fazer. estrada. Aí você tá lá tomando remédio que abre uma estrada. Aí quando vê, você asfalta ela. Asfalta o oceano. Então, a neurometria, ela vem fazendo essa mudança de sinapse. Então, por que nós não podemos precisar quanto tempo? Porque construir novas sinapses demanda tempo. Depende de cada indivíduo. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Qual? TCO, treinamento cerebral online. Suponhamos que o paciente mora em outro país e ele conheceu aqui comigo a neurometria. Certo. Como é que ele vai fazer o tratamento à distância? Através do treinamento cerebral online. Isso mesmo. Nós vamos liberar uma chave de IA, porque para que você... A IA só precisa de 2 vezes, ela só precisa mapear seu cérebro 2 vezes, tá? Na segunda vez, ela já entendeu tudo de você. Ela sabe se você é ansioso, que nível de ansiedade, quais estímulos ela deve fazer em você. E aí o paciente vai embora para outro estado, outro país. Eu trabalho com muito dependente, com muito adicto, né? Sim. Eu não vou dizer dependente químico, gente, por quê? Porque hoje todo mundo é adicto. Ou você mente demais, ou tem pornografia. Inclusive, Domini, nós podemos fazer um programa aqui falando sobre os danos da pornografia causados na mente da pessoa. E isso é quase que irreversível. Por que quase? Porque hoje a gente tem inteligência artificial que pode criar uma nova sinapse. Sim. Mas o estrago na vida da pessoa, no casamento da pessoa, nas finanças da pessoa, é absurdo por conta da pornografia. E hoje nós estamos aqui com a pornografia soft, né? A pessoa fala, nossa, eu não estou mais vendo aqueles vídeos assim, mas ele está vendo aquela coisa toda sensual que está estimulando, né? Está margeando. Está margeando. Está limítrofe ao dano permanente. Exatamente. Vamos falar da raiz dos problemas mentais, que é o intestino. O eixo cérebro. Eu acredito que uma pessoa que acorda cedo, come uma banana com mel, canela e toma um copo de água bem opulento mesmo, 600 ml, vai ter um dia mental diferente de uma pessoa que tomou leite de caixinha com Toddy, suco industrializado, comeu alguma coisa que veio embalada ali. Por quê? Porque eu acredito piamente, se eu estiver errado, a IA pode me corrigir, e ainda não deu tempo de falar da IA, vamos falar, que os problemas estão ligados ao que o mesentério absorve e manda para o cérebro. Você consegue, com o seu diagnóstico, convencer o seu paciente, posso falar paciente, de mudar os hábitos alimentares? Sim, então nós, né, naturopatas, eu quando estudei ortomolecular, eu fiz pela Católica de Goiás, na época onde não existia ainda basicamente nenhum médico falando sobre ortomolecular, inclusive nós éramos quase banidos. Então na minha casa não existe nenhum tipo de alumínio. Há anos, a água que nós tomamos é uma água toda especial, que é a Kangen, que é a água que produz de 2,5 até 11 do pH, né? E buscamos uma alimentação mais saudável. Então, assim, se eu for falar sobre isso, nós vamos ter um programa inteiro falando sobre, mas eu vou direcionar a resposta ao que você perguntou. No exame de neurometria, mostra exatamente a relação eixo cérebro-intestino. Por quê? Inclusive, até os posts que eu vou fazer na próxima semana, vai estar lá o cérebro com o intestino. Por quê? Como especialista de medicina chinesa que eu sou, nós falamos muito sobre intestinos. Inclusive, na medicina chinesa, nós acreditamos que o primeiro órgão que surgiu, que foi formado, não que surgiu, mas que foi criado, são os intestinos. Por quê? Porque é o intestino que alimenta tudo.
Se nós não estivermos com as nossas funções, com a microbiota, com a macrobiota funcionando direitinho, com as colônias que nós temos ali reguladas, nós vamos ter problemas seríssimos, mentais, cardíacos, em todas as áreas da nossa vida. Então, a neurometria, ela faz esse mapeamento desse eixo cérebro-intestino. Por quê? Porque lá nos intestinos é onde produz a maior parte dos nossos neurotransmissores. Certo. Então, se não tem dopamina, aliás, tem demais, né? Se a gente for falar que hoje as pessoas não produzem dopamina, produz, mas aquela dopamina barata. Lixo. A dopamina lixo, por isso que nós estamos lutando aí com essa questão do Brian Roth, né? Rolando tela. Pessoas que estão com nomofobia, que não vão a lugar onde não tem rede de internet. Elas preferem perder um cruzeiro a perder o acesso à internet. E pessoas que estão antissociais. Então, elas estão produzindo dopamina, mas nós, quando estudamos, nós aprendemos o seguinte, tem uma dica, dose. Você tem que lembrar essas 4 principalmente. Dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Certo. Hoje estão produzindo muita dopamina, mas 0 ocitocina. O que é ocitocina? O hormônio do amor. Um abraço. O abraço, o aconchego. Sabe quando o bebê, a gente está amamentando o bebê, que a gente fala, meu Deus, que vontade de passar ele para dentro de mim de novo. Você faz amor gostoso, você quer grudar, a pessoa fala, não, eu quero que você esteja dentro de mim. Por quê? Porque produziu ocitocina, libera endorfina, a gente fica relaxado. Por que as pessoas estão tão estressadas? Porque não tem nem dose de humor, dose de amor, dose de relaxamento muscular, não tem. E lá no exame de neurometria, olha tudo isso. Então vai dizer assim, ó, você não está produzindo dopamina, você está com excesso de cortisol, né? Seu coração vai dar um problema. Cuidado, porque a gente vai olhar a variabilidade cardíaca e quem vai falar sobre isso é a própria IA. Então, é um assunto, Dominic, que a gente passa horas falando. Podemos passar horas, vamos passar horas hoje e no seu programa. Como é que chama o seu programa? Então, eu tenho a honra, né? O primeiro contato que eu tive aqui com a Alô TV foi através da doutora Soraya, no Alô Saúde. E dei algumas entrevistas. E agora tive a honra de ser convidada pelo Leno Silva a fazer parte do Alô Saúde. E em breve um programa só meu, mas agora nós estamos aqui com essa missão, né, de dar seguimento ao Alô Saúde com temas variados. Eu vou focar muito na saúde mental com a IA. Certo. Eu vou falar muito sobre as 5 saúdes, né, porque as pessoas não dão valor às 5 Quais saúdes. Quais são? Financeira, espiritual, física, ai meu Deus, aqui são 5... mental e espiritual. Espiritual são 5 saúdes básicas. Nós estamos muito alinhados, Maria. Eu vou de novo para um rápido intervalo comercial e agora sim, quando voltarmos, vamos falar de inteligência artificial. Beleza. Já voltamos rasgando o verbo com o Dominic. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com Maria Benatti aqui falando, rasgando o verbo com o Dominic sobre sinapses, o assunto que eu amo. Maria, vamos falar de inteligência artificial agora? No começo do programa eu brinquei com você aqui, vamos esquentar
a inteligência artificial para me fazer 30 perguntas para você, não usei nenhuma até agora, não precisou. Acredito que nunca vou precisar, porque nós vamos ter assunto o resto da vida, eu e você aqui. Vou só falar um exemplo da 30ª. Como podemos entrar em contato com você e conhecer melhor seu trabalho? A 29, se pudesse dar um único conselho para quem quer ter uma mente forte, qual seria? Ou seja, a inteligência artificial funciona. Por quê? Porque ela não é artificial. Ela é natural. Fomos nós que alimentamos. Porém, a quantidade de informações que ela acumulou está facilitando a nossa vida. Muitas pessoas têm medo do futuro por conta da inteligência artificial e isso me deixa muito tranquilo. Porque eu tenho me beneficiado disso e estou adorando a inteligência artificial. E eu quero saber de você. Você corrobora com a minha ideia de que essa inteligência é natural, porém ela está muito mais organizada e sendo benéfica? 100%. A mesma coisa que eu penso. Por exemplo, hoje, quando eu trouxe a neurometria para Goiânia, esse exame, a nossa psiquiatra responsável pela clínica, ela surtou comigo, ela me bloqueou. E eu falo isso aqui de verdade. Por quê? Porque nós precisamos ter uma mente aberta. A IA, ela não veio para substituir o profissional. Em nenhum momento eu tenho medo de ser substituída por ela, ou um psicólogo, ou enfim, nenhum profissional. Estávamos agora na imersão Conexão Mentes Fortes, sábado e domingo, do Rogério Queiroz. Um abraço para você, Rogério. E lá ele explicou muito bem. Aliás, o Felipe Lanz, né, ele falou sobre isso. Não é a inteligência, ela não veio roubar nosso trabalho, ela veio aumentar e potencializar nossos resultados. Nós não temos profissionais de saúde para tanta demanda de problemas de saúde mental, nunca se teve tanto transtornos mentais. E uma parêntese aqui, eu quero lembrar que saúde mental é tudo aquilo que te previne de uma doença mental. Doença mental é aquilo que já está no fisiológico, né, que já está instalado. Um transtorno que pode te levar à doença. Então, quem lida com doenças mentais é o psiquiatra. Mas eu tenho a honra de poder falar sobre saúde mental. Por quê? Porque eu vou ajudar na prevenção. Nós vamos lá no Instituto, nós temos uma equipe multidisciplinar, neuropsicólogo, psicólogos, psiquiatras, da integrativa principalmente, né, que nós somos muito alinhados. Pós-graduação, Clay Ribeiro é fantástico, eu amo, né? Agora com o Dr. Baracate também, fazendo aí pós-doutor Baracate, que é fantástico. E eles vêm trazendo essa linguagem nossa de muitos anos atrás. Então, a inteligência artificial, em nenhum momento eu considero ela artificial, porque, como você fez aqui no início do programa, sim, você falou assim, Maria, nós vamos esquentar, você sabe como é que esquenta? Eu vou fazer... E aí você vai afinando ela, né? E o Felipe Domingo, ele deixou isso muito claro. Então, a IA só vai atrapalhar aquele que não se atualizar. Certo. Por exemplo, quem é bom em matemática não gosta de usar a calculadora. Mas aquele que não gosta de matemática faz uso da calculadora e a vida é assim, gente. A vida é cíclica, nós temos que evoluir e não involuir. Então, hoje, não ter essa ferramenta de IA na nossa vida é involução e nós precisamos evoluir. Eu atuo, né, nessa área hoje com saúde mental com IA, auxilio muitos psiquiatras, neuropsicólogos. Os pacientes amam pegar aquele exame lindo em mão, saber, poxa, olha, realmente eu sou. Aí vem aquela outra questão, não, você não é, você está. Porque rótulos foram feitos para produtos e não para pessoas. Então, pare de validar que você é TDAH, que você é. Não, você está. Justamente por causa daquilo que nós falamos anteriormente, eixo cérebro-intestino. Se você aprender a lidar com a IA, ela vai te ajudar a melhorar hábitos alimentares, estilo de vida. Porque, como o Domini disse, quem treinou a inteligência artificial foi o homem. Ela simplesmente é mais focada, mas sem usar aquele remedinho para dar o foco, né? Porque ela tem um foco próprio e nós também podemos aprender com ela. Mesmo porque você não pode abandonar o conhecimento natural para poder usar a artificial. Eu estou observando que as pessoas que têm um vocabulário mais cingido não conseguem usar, porque quanto mais você der elementos para ela, melhor ela vai devolver. Sim. E a partir do momento que você falou, não fale eu sou, eu acredito que não é a resposta de Deus, né? Quando perguntaram quem é você, ele disse eu sou, porque também é uma afirmação que se você puder falar eu sou uma centelha divina,
pode ajudar na cura das pessoas. Mas, voltando para a inteligência artificial aqui, Maria, como que eu acredito que nós somos da mesma geração, eu sou de 72. Eu 64. Um pouquinho antes. Mesma geração. Mesmo. Nós somos... Século passado. Esse povo bacana. Somos. Estamos em extinção, aproveitem. Aqui. Como que nós podemos convencer, diria, ajudar, entregar mais para as pessoas dessa geração que estão com essas dificuldades de déficit de atenção, de déficit de alimentação, e o déficit de atenção vem do déficit de alimentação, né? Eu quero falar da iridologia também. Como nós podemos entregar na prática? Porque eu vejo que falar não adianta. Nós precisamos exemplificar. Sim. Ser. Sim. Eu sou sou o exemplo. Uhum. Como? Ser o exemplo é que é o detalhe. Por exemplo, quando eu estudei naturologia, por exemplo, nós aprendemos sobre os alimentos que inflamam o corpo, né? Certo. E o açúcar é o maior vilão deles. E, infelizmente, o que hoje a humanidade come? Açúcar, 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 açúcar. E aí começa, eu sou TDAH. Agora eles estão achando bonito falar sobre isso, né? Então, assim, sermos exemplo. Como sermos exemplo? No nosso programa, no Alô Saúde, uma vez por mês, nós vamos descer ali para a cozinha e nós vamos cozinhar. Então, eu tenho um grupo que chama Detox Hepático, o grupo VIP Maria Benatti. Nesse grupo, nós fazemos a limpeza hepática. Certo. E nessa limpeza hepática, o que nós primamos ali? Detoxificar o corpo. Então, nós vamos limpar todo o lixo. Vai ficar 7 dias sem proteína animal, açúcar, óleo, tudo. Vai comer só coisas naturais e vai sentir que vai ficar tudo mais palatável. Para quê? Para desinflamar esse organismo. Porque se nós já sabemos que a causa das doenças e também a da saúde estão nos intestinos, então, as duas soluções, né? O problema e a solução está ali. Mas não é lá, Domini, é nos olhos. Porque o que os olhos veem, o coração sente. Então, se você fica olhando para a comida, se você fica olhando para o doce, se você fica olhando para o churrasco, vai causar aquele desejo, já começa a digestão. Uma nova sinapse. Já criou uma nova sinapse, eu quero aquilo. Então, quando nós mudamos os nossos hábitos de pensar, quando nós tomamos decisão é decidir, é romper, é cisir, né? Que eu tenho que romper com aquilo. Então, eu preciso parar porque eu quero saúde, porque a indústria da doença está se beneficiando. Hoje nós temos aí índices, referências, né, de exames baixados, né, de vitamina D, de vitamina tal, e por isso as pessoas acham que estão bem, que não estão adoecidas, e por acharem que estão bem, estão com essas inflamações. Então, baseado naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, é o plantio, né? A lei da colheita. Nós vamos colher. Certo. Se nós plantarmos bons hábitos em casa, na sua casa, tem quantas TVs? Uma? Já é muito. Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje é comum em todas as casas terem várias TVs, cada um no seu quarto. Maria, você é do século passado. Só não, vou te contar. Nem precisa de TV, sabe por quê? Tá na palma da mão, né? Cada um assiste aqui o que quer. Então, cuidado com a seletividade, cuidado com a não seletividade, cuidado com o que você assiste, porque quando você começa a assistir filmes violentos, inclusive, Domi, nós temos visto aí um aumento de crimes, né, por adolescentes, aumentos de suicídios, de homicídios. Inclusive, eu quero sugerir a você que ainda não sabe, tem uma série aí no Netflix que é Adolescência, e você deve assistir. Você pai, tá? Pai, mãe, genitor, precisa assistir essa série, né, no Netflix, Adolescência. E também o dilema das redes sociais. Depois vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E é fácil de assistir o dilema das redes sociais. Um episódio, né? É só um documentário. E Adolescência 4. Mas, e a iridologia? Meu Deus, nosso assunto não vai acabar, Maria Benatti. Onde que a gente encontra você, Maria Benatti? Eu vou abrir seu Instagram. Já volto pro último bloco com mais uma pergunta, rasgando o verbo condômino hoje, Maria Benatti.
Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Estamos de volta com Rasgando o Verbo Condômine. Nesse último bloco eu quero falar com a Maria Benatti, que é a terapeuta integrativa. Aliás, eu quero mostrar o Instagram dela para as pessoas seguirem. Pode... Qual câmera, meu diretor querido? Nessa aqui, não é qualquer Instagram. É um Instagram maravilhoso, onde você vai encontrar informações sobre terapias integrativas, inclusive a neurometria. Conseguiu focalizar aí? Vai lá. Maria, consegui. Vamos lá. Olha, Maria Benatti. Domini, eu nem acreditava em Instagram, na verdade, sabe? Essa coisa da neurometria que me despertou um pouquinho, mas por isso que eu não tenho quase nada. Não é tão profissional. Aliás, não é nada profissional. É incrível. Seu Instagram é maravilhoso. CEO da Clínica IMB. Maria, deixa eu te falar. Eu quero saber sobre neurometria, porque eu sou um homem sambado nas... Desculpa, eu quero saber sobre iridologia. Eu sou um homem sambado nas religiões. Na minha vida inteira eu quis saber sobre tudo, todas as religiões. Eu sou afeito dos ensinamentos do João Guimarães Rosa. Uma religião para mim é pouco, eu preciso de umas 4, 5 para poder cuidar de... E implicado com crente, porque o padre que me deu o primeiro comunhão foi assassinado pelo namorado. Fiquei todo esculhambado na vida com relação a religiões. Sim. E um dia estava viajando com uma amiga evangélica, eu fazia marketing de rede, e ela evangélica, daquelas que usa o cabelo comprido, a saia comprida, e eu contando de um problema no pulmão do meu filho, do meu terceiro filho, são 5, e que não curava nunca, aquela tosse horrível, e a gente sofria muito com aquilo. E ela falou, olha para mim, Dom. Eu olhei, e ela falou, o que você falou para sua mulher na hora que ela te contou que estava grávida? E aí a gente desencadeou uma cura para o meu pequeno através do meu olhar para ela. É verdade, Maria? Você consegue diagnosticar uma pessoa pelos olhos? E se for verdade, como? Na verdade, a palavra diagnóstico, esse termo, né, essa termologia aí de diagnóstico é usado para os médicos. Nós fazemos avaliações através da íris dos olhos, que é a parte colorida, que o olho tem a pupila, que é a menina dos olhos. Na pupila nós vamos ver também funções de constrição e dilatação, né? Que é o sistema nervoso autônomo ali, trabalhando, né? Eu trabalho sozinho. O autônomo, você tá bom, hein? Eu sou bom mesmo. Aí a parte branca é a esclerótica, né? Que é a esclera dos olhos. Então nós temos pupila, íris e esclera. E, inclusive claro, a parte branca é usada na iridologia? A parte branca é usada na iridologia também, tá? Porque nós olhamos de forma holística. Então, a iridologia não é apenas algo simples, é uma ciência que estuda os olhos. Então, a iridologia, através por exemplo, só existem 2 cores de íris, né? Que é a marrom e a azul. As outras são variações. Combinações da mesma cor. Exatamente. Então, são variações que têm a ver com a genética, né? Que puxou um pouquinho lá do pai que tem o marrom, da mãe que tem o azul, ficou um castanho esverdeado. Mas, na verdade, nós vemos através da coloração da íris as fragilidades dos órgãos que, através do estudo apurado da íris, através de uma fotografia, nós avaliamos a parte orgânica, né, que nós vamos olhar todos os órgãos dentro dos olhos. Olha que coisa incrível. A gente vê
todo o seu organismo dentro dos olhos, nessa parte colorida dos olhos. E nós vamos ver como é que está, por exemplo, se você tem um intestino preso, se você está ali com uma constipação intestinal, sua pupila está pequenininha, assistiu um filme de terror, dilatou. Isso aí a iridologia consegue ver. Então, pessoas que acabaram de assistir um filme, que passou um estresse, um medo, ela vai dilatar, ela está usando um sistema. Aí ela contraiu, ela está usando outro sistema, né? Porque a gente tem o simpático e o parasimpático, constrição e dilatação. Então, quando você está muito constrito, isso reflete nos intestinos e logo vai ter uma prisão de ventre. Se você tem ali um problema renal, a íris a gente consegue ver toda essa parte orgânica e baseado nisso, nós vamos ver os pulmões, nós vamos ver a predisposição que você tem baseado na coloração naquela região. A íris também ela tem 7 anéis concêntricos, correspondente ali aos nossos sistemas, né? Circulatório, intestinal, respiratório. É relativo aos 7 chakras? Tudo está correlacionado, né? Porque quando a gente vai lá olhar os chakras, inclusive na neurometria, na biorressonância, a gente olha também. Porque nós temos a máquina de biorressonância na clínica, que ajudou bastante, porque algumas pessoas são muito céticas, inclusive eu ficava pensando como, né, que através do olho a pessoa pode falar isso. Então, nós podemos olhar. Até porque nós sempre aprendemos que os olhos são as janelas da alma. Por exemplo, quando você quer que a pessoa fale, eu te amo, o que a gente pede para a pessoa fazer? Olha nos meus olhos, não é assim? Olha bem para o meu olho. Por quê? Porque o olho, ele consegue transmitir, nós conseguimos entender pelo olhar de uma pessoa, por um gesto, a parte comportamental, que é o que eu vou te explicar um pouquinho, que é o RAID. A iridologia não é só para ver se a pessoa tem fragilidades e pode futuramente ter doenças naquele órgão específico. Portanto, os olhos não são só a janela da alma, elas são a janela do corpo também. Do corpo, vai lá, fala do RAID. O RAID eu amo. O RAID é o comportamental, né? O método RAID, ele é para... Inclusive, na Europa, é muito utilizado ter um iridologista dentro da emergência do hospital. Que legal! No departamento de recursos humanos também, ter um iridologista. Por quê? Porque o iridologista é um especialista em íris. O iridólogo é o estudioso de íris. É diferente. Então, nós que somos iridologistas, somos pessoas formadas, e eu sou formada, uma das formações é pelo IBRIM, que é o Instituto Brasileiro de Iridologia e Naturopatia, do Dr. Paulo Solano, que é o único doutor em iridologia que nós temos hoje no Brasil, né? Então, eu tenho a honra de ser formada ali pelo IBRIM. E faço parte da ABRIM, que é a Associação Brasileira de Iridologia e Naturopatia. E esse método RAID, ele ajuda a decifrar até... Ai, dá até medo de falar, não, mas é filho, verdade. Não, o programa é seu. Vai. Não é bruxa, viu? Eu não sou bruxa, não é não, isso. Mas porque existem os códigos genéticos, existe toda uma questão comportamental, uma questão que envolve sistema nervoso, que envolve coração, que envolve tudo isso, e traça ali na íris da pessoa todo o comportamento dela. Então, a gente consegue saber se a pessoa é uma pessoa que tem algum transtorno, se é uma pessoa que mente demais, se é uma pessoa que vai ser boa para aquela empresa, naquele departamento ou não, tudo isso baseado na neurofisiologia dela através da íris. E você vê isso no RAID? A gente vê isso no RAID. O que significa RAID? O RAID é o método, é o nome do método criado para estudar o comportamento dentro da iridologia, né? É um método muito eficaz que eu vou olhar, por exemplo, meu marido. Quando eu o conheci, né, ele marcou uma consulta meio camuflada, assim, aí eu olhei a íris dele e levei um susto, né, ainda pensei assim, não, jamais daria certo, né, são 25 anos de tentativa. Por quê? Porque na íris mostra o comportamento dessa pessoa. Aí a gente vai ver ali se ele é um joia, se ele é um corrente, se ele é um flor. O que é um flor? É uma íris mais fragilizada, é uma íris que tem como se fossem pétalas. A gente olha a parte colorida, ela tá muita pétala, que tem muita fragilidade, uma íris reumática, ela parece umas plumas penteadas. Então, cada organismo, me falhou aqui a palavra, mas cada íris, a fragilidade dela vai me mostrar qual é o comportamento. Por exemplo, um corrente. Fala assim, você é um corrente. Você não é, tá? Não, eu já tô vendo. Sou quem? Você não é. O corrente, sabe aquela pessoa que você gosta de conversar com ela?
ela fica te escutando horas e horas, e você fala, e ela te escuta, e já é curativo para você, só o fato dela. É como se você tivesse sentado à beira de um rio e aquelas águas correntes, e levando aquela dor embora, aí você sai de lá curado. Coitado dele, né? O ouvido dele é curativo. O ouvido dele é curativo. Ele é um corrente, são pessoas que quando você está perto dela, ela te transmite muita paz, muita segurança. Mudo. Ela até conversa, mas ela fala menos, ela é mais analítica, mais observadora, né? E quem é mais abrangente, o iridologista ou o iridólogo? O iridologista, porque ele é um especialista, certo. né? O iridologista, por exemplo, o iridólogo, tudo que termina assim, né, é estudioso, então ele é um estudioso da ISO. Fala assim, você é um iridólogo. Não, eu sou uma iridologista. Eu tenho uma formação em iridologia. Naturologia, quando você faz a faculdade de naturologia, são 4 anos de faculdade, e aí você estuda medicina chinesa, você estuda iridologia, você estuda várias coisas dentro dessa formação. Certo. Né? Então, você sai de lá capacitado. Agora, claro, meu professor, Dr. Paulo, eu sei que ele fica triste comigo, porque ele queria muito que eu levasse a iridologia assim como braço principal de atuação, mas depois que eu conheci a neurometria... Mas elas são complementares, elas não são absolutas, né? Concorda comigo? São complementares. Tanto é, né, que tem aí as PICs, né, as práticas integrativas complementares. Eu sou aromaterapeuta clínica também, eu amo aromaterapia. Acabei de ganhar um programa com alecrim. Mastiguei uma árvore de alecrim para poder lembrar. Mas pera aí, das terapias integrativas, por onde começarmos, Maria? Me explica, as pessoas que vão te procurar para a gente encerrar o nosso programa, que foi maravilhoso, obrigado. Por onde começaremos as terapias integrativas com você? Sim. Eu sou muito detalhista, Domini, então quando eu sou procurada, hoje eu sou muito procurada para dependências químicas, né, e para adicções. Sim. São pessoas que sofrem com qualquer tipo de vício ou dependência. Maria, o que é um vício e o que é uma dependência? Então, o vício é aquilo que você tem controle, dependência você já não tem controle mais. E o pior, já não aceita que é. Então, hoje nós temos essa busca, né, de pessoas que estão aí com vício em telas, compulsão por compras. Dependência em telas. Dependência em telas, já não é mais um vício, né? Na verdade, já é um transtorno mesmo, né? Por exemplo, aí nós temos hoje o transtorno de dependência em telas. As crianças pequenas já estão com acesso a telas. Nós falamos sempre neurociência, os psiquiatras, a psiquiatria mundial tem alertado, pediatria, falando, olha, criança com menos de 2 anos não pode ter acesso ao celular por alguns minutos. O ideal é que teria ali dos 8 anos em diante, acesso a um aparelho em mãos, né? E hoje nós sabemos que eles passam 8 horas em telas e não controle com 8 anos de idade. Então, começar pelo começo. Quem deve me procurar? Aquela pessoa que não quer adoecer, que quer fazer a prevenção, e nós temos várias ferramentas ali para fazer prevenção, neurometria com inteligência artificial, biorressonância magnética, que vem da medicina quântica. Nós temos várias ferramentas dentro da clínica e profissionais para ajudá-la a não adoecer. Se você adoecer, nós vamos ajudar também você ter saúde através da alimentação saudável, né? Hipócrates, o pai da medicina, disse que o alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, nós vamos ajudar na alimentação, pedir exames clínicos para mapear tudo, para documentar tudo, e aí traçar um plano de tratamento para cada caso específico, tá bom? E é lá no Instituto Maria Benatti, né? Onde que fica? Nós estamos ali no Inova Intelligence Place, no 5º andar. E a biorressonância magnética é aquela com fio de cobre? Não, a minha é a mais moderna, é a com fone no ouvido. Mas eu quero saber do que se trata. Muito bom, Maria. Obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, pelo seu compartilhamento. Na verdade, você entregou muita coisa que as pessoas precisam naturalmente, né? Isso foi um compartilhar aqui conosco. Seja muito bem-vinda à Alô TV e espero participar do seu programa. Com certeza.
Tem essa dura fama. Eu vou perguntar o quê? Como é ser TDAH? Um hiperativaço, um TOD. Olha os rótulos, né? Como é triste você ser rotulado. Gente, lá na clínica nós trabalhamos contra esses rótulos. Nós aceitamos. TOD é o transtorno. Divergente. É o desafiador, né? Ele é desafiador. Ele é aquele transtorno de objeção divergente. Então ele desafia. O meu filho que acabou indo pro crack, né? Ficando lá no crack muitos anos, perdendo longos anos da vida dele. E você conseguiu resgatá-lo? Conseguimos resgatá-lo. E a mim também, né, gente? Porque onde tem um dependente químico, tem mais um ou dois. A pessoa que convive com ele diretamente, ela é mais doente. No caso do meu Instagram, você vai ver uma foto minha, que eu já mostrei no Alô Saúde, no programa da Doutora Sorar, quando no comando da Doutora Sorar Fiune, falando sobre dependência e codependência. Então, eu mostrei uma foto minha de quando eu tinha codependência do meu filho, eu achava que eu ia morrer se ele morresse. A gente acabou fazendo um bebê de proveito, eu estava agoniada, eu tenho um filho de 13 anos, eu tenho 60 anos, eu sou apaixonada nesse menino. E aí nós fizemos esse bebezinho porque eu pensava assim, se o Samir morrer, eu vou morrer. Eu morro primeiro, tanto que a gente combinou um dia Ele falou, mãe, dá um tiro na minha cabeça, porque se você me matar, Deus vai te perdoar, mas se eu te matar, eu não vou ter perdão. Mas me tira desse sofrimento, e isso é real. Então, assim, nossa história é muito real, né? E o Samir hoje é um orgulho para nós. Aí, hoje ele tem o Instituto Goiano de Terapias Alternativas, trabalha com a ibogaína, trouxe ibogaína para Goiás. O que é? A ibogaína é uma substância, né, que ela vem da planta chamada iboga, que é lá da África do Sul, é uma das origens dela. E essa medicação, né, ela estimula uma proteína que nós temos. Ela trabalha nos neurotransmissores, então na neuroquímica do cérebro. Ela dá dopamina, produz dopamina de boa qualidade. Então ela estimula a produção de dopamina, serotonina, né? Esses hormônios todos que estimulando serotonina, dopamina, tudo, você vai querer as outras, né? Então, assim, ela é a dopamina boa, é a melhor que tem. Inclusive o Léo Dias, ele fez o tratamento, né, com a ibogaína. E vários outros famosos também, muitas pessoas famosas, e aí acabamos virando referência. No Centro-Oeste, nós somos únicos que trabalhamos com a ibogaína na clínica. Sensacional. Obrigado, Maria. Seja bem-vindo de novo. Esse assunto não acaba, prometo trazê-la. Você vem de novo? Venho, vamos. Gente, procure o Instituto Maria Benatti, tá? Lá nós somos especialistas em transtornos, em ajudar você, juntamente com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, entender melhor como lidar com isso e fazer o tratamento de forma natural, o que é mais lindo, né? Eu agradeço pelo convite, uma honra para mim estar aqui com você e uma honra estar aqui fazendo parte do elenco de apresentadores da Alô TV. É porque os melhores estão aqui. Os melhores estão aqui fazer o quê, né, Dom? Esse foi mais um Rasgando o Verbo com o Domini aqui na Alô TV. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.